E chegamos para mais um podcast, o podcast Mulher Palestrante, onde hoje eu vou conversar com uma mulher que é empresária há muitos anos e que está fazendo uma transição de carreira, já trazendo da experiência do que ela trabalhou durante todos esses anos. Ela é mentora, palestrante e escritora. Agora está produzindo o seu livro solo e vai conversar com a gente sobre um tema muito interessante que talvez você ainda não conheça. Por isso eu quero convidar você para ficar aqui assistindo todo esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado, porque vale para qualquer área da sua vida principalmente, mas também para o crescimento seu no digital. Tenho a alegria de ter aqui com a gente a Vanessa. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos que nos acompanham aqui também. É uma grande oportunidade de estar aqui, falar um pouco mais desse assunto, né? Dessa forma de vender um pouco diferente, mas não inovadora. Eu diria que com mais clareza e com mais transparência de como ela pode ser feita. Eu falei que as pessoas vão aprender muito mais, porque a gente já começa falando do que a Vanessa é especialista. Eu quero que você comece falando, que aí as pessoas vão entendendo. Mas do que será que vai ser essa conversa? Bom, essa conversa vai falar do storytelling, né? O story, como o próprio nome já diz, são histórias. E o selling vem de conversões. Então, todos nós, quando estamos atentos ou com interesse em algum produto ou em algum serviço, nós ficamos mais motivados a comprar ou adquirir quando nós entendemos o porquê, a transformação que ele vai proporcionar, no que ele vai melhorar a nossa vida. E quando há esse encontro de informações, nós nos sentimos atendidos. Nós sentimos que encontramos aquilo que vimos procurando e é com ele que nós queremos continuar. Então, ao longo da minha jornada como advogada e principalmente no segmento previdenciário, eu percebi que quando os meus clientes entendiam a transformação que eu ia trazer na vida deles e na família, eles identificavam, sim, agora é o momento de eu buscar essas informações. Porque tanto em benefícios, em serviços, como em outras partes da nossa vida, nós temos que entender o porquê e se é o momento adequado. E quando eu explicava isso com bastante tranquilidade, naturalidade, e mostrava todo o caminho, a pessoa já na hora, de imediato, já colocava: é isso que eu preciso dessa clareza, eu preciso desse sentido. Então é isso que eu trago agora de uma outra forma, trazendo para o campo de vendas, da comunicação mais assertiva para esse lado, que seria justamente explicar para a pessoa o porquê que ela deveria optar por este produto ou por aquele, o que foi que aquela pessoa nos trouxe, que completou, que preencheu a minha necessidade. Com isso, eu consigo fazer com que ela tenha um interesse genuíno e sinta-se com a vontade realmente. Não, eu preciso desse produto, muito diferente daquela venda invasiva, daquilo que você tenta empurrar. É a pior coisa que pode acontecer, alguém tentar nos empurrar algo. Nós temos que encontrar sentido. Se eu encontro sentido, aquele produto, aquele serviço tem algo peculiar. Ele é, digamos assim, claro, ele é primoroso. Então aí eu diria que vale a pena. Sensacional. E como que você tomou a decisão de começar a falar sobre isso, de aprender mais? Bom, na verdade foi ao longo da minha carreira, mas um pouquinho antes eu já sentia essa necessidade. Desde muito cedo eu gostava de ter os meus próprios recursos financeiros. Então fui aprendendo algumas coisas, algumas artes manuais. Mas a minha mãe, ela era uma artista plástica, mas na época ela fazia como hobby, ela não tinha o intuito de transformar digamos, os produtos que ela produzia, né, em algo para ser vendido, muito embora tivesse procura. E aí a nossa casa já não tinha uma parede livre, porque ela fazia desde a porcelana, a tela, enfim. E chegou um dado momento em que já eu e meu irmão já éramos adultos, e o meu pai perguntou: você não quer reverter isso em renda? E a minha mãe foi pega de surpresa, porque ela não tinha pensado nisso. E aí, naquele ponto da vida, ela pensou: nossa, não sei nem como abordar alguém, não sei nem o que o meu produto iria fazer a diferença. Então eu fui explicando a ela, e sabendo da história de como tudo acontecia,
eu fui levando as pessoas, né? Então, quando alguém comentava, puxa, eu queria algo extraordinário, diferente, original, eu na hora colocava, olha, minha mãe trabalha com porcelana, se você trouxer uma foto, ela pinta a foto dessa pessoa que você gosta muito, dessa pessoa querida, e ela vai ser a única pessoa que vai ter. As pessoas ficavam empolgadas. E assim nós fazíamos verdadeiras surpresas, né? Porque é o tipo da peça que você não vai encontrar ninguém igual. Então era possível fazer essas e tantas outras. E aí a minha mãe começou a perceber que o produto dela tinha esse amor, tinha esse carinho para quem recebia. E daí por diante nós seguimos, né? Ela conseguiu alavancar muitas vendas, mas é claro, nós não tínhamos ideia de escala, não era esse o objetivo. Ela fazia de forma bem pontual, mas sempre de uma forma muito amorosa, em que a pessoa que recebia sentia o cuidado dela na confecção daquela peça. E aí eu comecei a perceber que era algo interessante, né? E foi seguindo assim com outros produtos. Eu trabalhei com cosméticos, depois também trabalhei com copiadoras, né? E aí eu fui diversificando os segmentos, e com vestuário também. E aí fui aprimorando e fui vendo o quanto era importante trazer essa transformação, trazer que aquele produto iria valorizar, né? Então, quando eu levava, por exemplo, um cosmético, eu mostrava para a pessoa, olha, veja como os seus olhos brilharam. E realmente, eu sempre busquei produtos bons, tive esse cuidado de buscar coisas que realmente iriam valorizar, iriam ser interessantes. E fiz isso tanto com produtos como em serviços. E aí, quando eu fui exercer a advocacia propriamente dita, e ao falar com o cliente, eu explicava para ele, né? Eu colocava, a jornada vai ser a seguinte, nós vamos passar por esse caminho e vamos ter alguns obstáculos, mas vai acontecer isso, enfim. A pessoa já imaginava o que ia ser a vida dela. Então, quando eu conseguia criar na cabeça dela o que aquele benefício iria proporcionar, ela se sentia aliviada, sentia que, puxa, alguém vai seguir comigo. Encontrei alguém que entendeu as minhas expectativas e necessidades, e agora eu vou conseguir o que realmente eu quero. E foi assim, e é assim ao longo desses 25 anos. Então, eu acredito que eu sempre fiz isso de uma forma muito natural, só que não sabia o nome. E aí, em um dado momento, quando eu já tinha escrito 2 outros livros, eu me deparei numa imersão, falando com outras pessoas, disseram, não, Vanessa, isso aí nós conhecemos nos Estados Unidos como Story Selling. Eu disse, nossa, é isso. Esse é o nome do que eu faço a vida toda, eu fiz a vida toda e estou conhecendo agora. Então foi bem interessante, bem importante, e agora eu tento trazer isso de uma forma mais clara, tentando trazer um método para tentar explicar às pessoas. Porque todos nós contamos histórias, né? Contamos histórias da nossa vida, da nossa jornada, contamos histórias do que conhecemos, do que nos marcou, e nada mais é do que contar a história, mas com um objetivo de que aquele produto, aquele serviço possa acrescentar na vida de alguém, verendo, claro, sendo convertido aí numa venda. E o mais interessante é que o Story Selling, ele pode ser trabalhado tanto no presencial, então fazendo uma venda aqui para você de algo, fazendo uma venda para as pessoas, mas também no online, que é a arte do convencimento. Exatamente. E no online eu acredito que é onde ele possa alcançar muito mais pessoas, né? No presencial, a pessoa ela geralmente é abordada da forma mais comum. Claro que quem faz essa abordagem, ela tem que entender, ela tem que deixar muito claro todos os pontos com a clareza, para que aquela pessoa entenda naquele ato ali a transformação. No online, acredito que vai ter que ter uma construção um pouco maior, que talvez não seja algo palpável, né? Não é um produto que eu tenho agora, é algo que eu desejo, mas eu não tenho agora, e da mesma forma um serviço. Mas me parece que no online as pessoas vão conseguir ter uma ideia, talvez um pouco mais ampla, do que esse produto que elas talvez não teriam a chance de conhecer, porque não está no presencial e que agora tem a oportunidade. Então, no online, acredito que vai, sim, com certeza, trazer vai de uma forma exponencial
vai ter um reconhecimento mais significativo e as pessoas vão perceber. As equipes de vendas, eu tenho observado isso, as equipes de venda hoje, elas têm que se ressignificar. Elas estavam muito acostumadas a só vender o produto. E, na verdade, quando você trabalha com vendas, não é sobre o produto, é sobre o que o outro deseja. Então, algumas coisas que o pessoal estava deixando para trás, que era a escuta ativa, ela tem que vir à tona. Tá? Eu tenho que primeiro entender, escutar aquela pessoa. Né? Por exemplo, assim, você vem comprar um carro. Então, eu não vou lhe mostrar o melhor carro ou o mais simples. Eu primeiro tenho que ouvir. Gisele, você quer o que neste carro? Tá? Por exemplo, eu vou lhe fazer essa pergunta. Você vai comprar um carro. Quais são os itens que você julga mais importantes na compra de um carro? É muito interessante pensar e analisar o que é, né? Mas eu acredito que o conforto. Você é o conforto, eu sou a segurança. Então, por exemplo, porque eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos pequenos. Então, vamos imaginar o seguinte. Você vai pelo conforto. Então, eu vou com certeza buscar o carro mais amplo, o carro que acomode as suas bagagens com tranquilidade, que as pessoas não fiquem trancadas, que tenha facilidade ao entrar e ao sair. Vamos imaginar que você precise, machucou, tem uma perna, enfim, tenha facilidade para entrar e sair. Então, assim, esse conforto, né, um carro que tenha estabilidade, que você possa fazer viagens longas e tenha o mesmo conforto de uma viagem curta. Então, eu tenho que procurar no meu portfólio qual é o carro que traz todas essas características. Se eu trouxer isso a você, com certeza os seus olhos vão brilhar e você vai dizer: puxa, encontrei, era isso que eu queria, né? E eu descobri isso quando eu também fui comprar o nosso carro e eu perguntava a todas as concessionárias: eu quero airbags. E as pessoas me mostravam tecnologia, e as pessoas me mostravam dinâmica ou estabilidade, ou quanto era rodado com um litro de gasolina. Eu disse: não, eu quero airbag. Aí disse: não, mas isso a senhora vê depois. Daí eles iam de novo. Né? Então, eles não estavam entendendo, até que uma determinada concessionária, quando eu falei: eu quero airbag, e ele disse: nós temos 8. E se a senhora quiser, eu boto mais 2. Então, aí ele me... Por quê? Porque eu queria segurança. Eu gosto de dirigir protegendo a minha família. Então, quando aquela pessoa entendeu, eu disse: não, eu encontrei, pronto, é aqui. Então, essa é, digamos assim, a linha mestra do storytelling, é entender o que a outra pessoa deseja através da escutativa. E depois da escutativa, você vai aprimorando. Porque, como você colocou, é o conforto, mas eu quero conforto com segurança, eu quero segurança com estabilidade. Então, você vai dali por diante trazendo outras características. Mas, principalmente, entender que não é sobre o produto, é sobre o que aquela pessoa deseja. Quando você identifica isso, o produto fica mais aceitável, o serviço ele se torna essencial e a outra pessoa não consegue ter olhos para outras coisas. Por isso que às vezes a gente até se pergunta: puxa, o meu produto ele é melhor, é reconhecido pelo mercado, por que ele não está tendo tanta adesão? O que houve? É porque com certeza um concorrente ou alguém descobriu que ouvindo mais esse mesmo cliente ele poderia oferecer mais. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E aí, nesse ponto, a comunicação é fundamental. E é onde as pessoas, às vezes, deixam de vender, porque elas querem só vender o que está confortável para elas, para o vendedor, para a vendedora, e não para a pessoa que está ali. Exato, ela está preocupada e não, eu tenho esse produto, ele é o melhor de linha, é uma inovação, mas às vezes você não quer. O meu carro que eu uso hoje, ele não é o melhor na tecnologia, mas ele é o maior em segurança e tá tudo bem. Porque eu quero isso, eu busquei a segurança. Então, quando alguém me pergunta, né? Puxa, mas por que você tem esse e não tem aquele outro? Eu tenho esse porque tem o que eu preciso. O que eu preciso? Segurança. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. E trazer essa satisfação para o cliente é fundamental, porque o cliente ele é o nosso porta-voz. Então, aquele vendedor, aquela pessoa que me atendeu na concessionária é super recomendada por mim. Inclusive, eu digo: olha, procure ele porque ele vai identificar o que você precisa.
que é justamente com o storytelling prima, né? Ele tem com essa vertente principal. O que é que a pessoa precisa? Então, muitas pessoas compraram com ele porque ele identificou. Outros, claro, com outros viés, né? Conforto, estabilidade. Eu peguei segurança. Outros buscaram outras características. Mas todos eles saíram satisfeitos. Todos depois vieram e comentaram comigo: puxa, Vanessa, que bom, ele entendeu. Porque a diferença entre ele e os demais é que ele entendeu que era o que o cliente queria e não o produto que ele tinha, talvez, bastante na garagem, ou estava numa promoção, enfim, não, era o que eu queria. Eu acho que esse é o desejo de muita gente de ser bem entendida e até rapidamente, porque por conta do dia a dia, da correria do dia a dia, quanto mais você entende sobre storytelling, sobre essa arte da venda através do desejo das pessoas, você consegue ter mais resultados. E tem muita gente que acaba confundindo o storytelling do storytelling. É interessante a gente falar sobre isso. O storytelling, ele trata das histórias. Ele apenas conta as histórias, revive as histórias, as experiências, mas ele não tem no seu íntimo, né, na sua essência, transformar numa conversão. Então, por exemplo, eu posso contar aqui a história da minha vida, para que as pessoas conheçam um pouco mais da Vanessa, não com o intuito de vender algum produto ou serviço através dele. Já o storytelling não, ele vai contar, mas ele, de algum modo, ele vai conduzir você, vamos supor, a comprar um livro, a assistir a um filme, ele vai preparar o caminho para que você possa ter um retorno mais efetivo do que eu estou lhe contando. Então isso tem sido muito grato, assim, fazer trazer essa identificação dos temas, porque as pessoas hoje contam histórias. Tudo que nós fazemos, nós contamos muitas histórias, né? Contamos histórias profissionais, contamos histórias do nosso dia a dia. Então, o contar histórias é inerente à vivência, ao que nós fazemos no corre e também no dia a dia. Mas o contar histórias com o intuito de trazer um produto ou um serviço para se contrapor, isso é diferente. E aí que tem a especificidade do storytelling. Ele vai caminhar, mas ele vai proporcionar a você alguma coisa. E geralmente é uma transformação. E até falando de transformação, um pouco da carreira, do que você ainda vive dentro da sua carreira como advogada, mas o quanto outras pessoas de outras áreas começaram a ver que elas poderiam contratar a Vanessa e conhecer a Vanessa através dos conteúdos que você traz nas redes sociais, porque acabam que os assuntos que você trata acaba sendo storytelling quase diariamente. Exatamente. E também ao longo desses meus 25 anos de carreira, eu comecei a perceber que o direito por si só, ele já é algo que eu venho vivenciando há tanto tempo e eu queria um pouco mais de emoção. E aí, ao pensar nisso, eu tive esse cuidado de identificar essa forma, né, de ter o contato com as pessoas e transformar isso, claro, estudando e aperfeiçoando, de como outras pessoas poderiam usar nos seus negócios, né, nos seus serviços, como eu poderia contribuir com algo que eu vinha fazendo naturalmente dentro do direito, como eu poderia contribuir com carreiras, com vidas, com famílias, porque é isso que me move realmente, esse é o meu propósito, é transformar famílias, é transformar pessoas, é fazer com que aquela pessoa consiga reconhecer que o que eu fiz, o meu trabalho, a forma como eu conduzi, trouxe a ela uma tranquilidade, trouxe a ela uma ressignificação, trouxe a ela o reconhecimento de toda a jornada de trabalho dela. E aí, quando eu comecei a perceber que essa forma de abordagem tinha este nome, que é o storytelling, poderia alcançar outras pessoas e outras carreiras, me chamou muita atenção. E eu comecei a conversar e os exemplos são os mais diversificados possíveis. Desde alguém que tem um negócio, empreendedora com velas artesanais, até uma terapeuta que não estava sabendo talvez como abordar. E aí foi muito além, né? Eu tenho N casos que eu já tive assim, a constatação de que a forma como você se comunica, utilizando o storytelling, que é uma comunicação diferente,
né, um pouco mais assertiva, pontuada, baseada na escutativa, baseada no que o outro deseja, pode transformar a narrativa daquela pessoa. Tanto trazendo mais serviços, como trazendo mais produtos, enfim. Então, assim, tem sido uma construção muito interessante e, para mim, principalmente, algo muito gratificante. Sensacional. E agora fala um pouco sobre os seus livros. Você já tem 2 livros publicados. Isso, eu tenho 2 livros publicados. Você Brilha Quando Vive a Sua Verdade e também Quietos por Natureza, né, pela editora Gente. São livros que, na verdade, são obras, né, de coautoria, em que a gente traz, em um deles, mais esse viés corporativo, o olhar dentro das empresas, o que a gente pode fazer. O outro já traz um olhar mais para o desenvolvimento pessoal, buscando trazer a comunicação a partir de experiências que a gente não teve favoráveis para a comunicação e ressignificando, trazendo para uma voz, mostrando o quão é possível crescer na sua profissão se você consegue expor os seus ideais, expor as suas ideias, né? Eu sempre fui muito defensora que as pessoas têm que se abrir. Por mais que elas tenham passado por algum momento, puxa, isso não foi tão bom, isso não foi interessante, ou isso me marcou, ou me magoou, não importa, ressignifique isso, porque vai ser fundamental para o seu crescimento. E aí agora, né, com o Instituto Soardi, a gente está caminhando aí, construindo uma nova história, construindo um livro solo, que já está na minha mente como eu devo desenhá-lo, já estou traçando aí as primeiras linhas, e eu tenho certeza que vai ser mais uma obra que vai ser muito gratificante, porque o público que ele tende a abordar, a auxiliar, são mulheres empreendedoras. Então, assim, são mulheres que eu já tive a oportunidade de passar por várias imersões e palestras, e eu percebo em cada uma delas um interesse genuíno em crescimento, de satisfação pessoal, de melhorar a vida do próximo. Então, isso é muito bom. Quando você percebe que com quem você está, a tua obra pode ainda acrescentar. Então, isso é uma grande motivação para nos empenharmos e fazer uma obra aí que possa marcar a vida dessas pessoas. Sensacional. Quero agradecer por você estar aqui no nosso instituto, por essa caminhada juntas, você que já participou com a gente palestrando na formação Mulher Palestrante, tem outros momentos que nós estaremos juntas, mas próxima gravação vai ser já com livros em mãos para a gente falar mais sobre ele. Com certeza, e eu te agradeço, né, Gisele? Você é uma pessoa muito acessível e tem um dom de compartilhar as informações. Sem dúvida alguma, depois que nós nos aproximamos, eu tive mais contato com o Instituto e com a tua didática, a minha comunicação melhorou de uma forma significativa e hoje eu consigo alcançar tantas pessoas que eu nem imaginava. Então eu te agradeço imensamente pela oportunidade e pela possibilidade de você, além de ter tantos méritos e tantos adjetivos que a gente passaria aqui muito tempo trazendo, traz um que eu digo que é o principal, que é a comunicação que alcança mulheres e seus objetivos. Então, muito obrigado pela oportunidade e que você continue espalhando aí as suas sementes e vozes. Deus abençoe. Obrigada a você por estar nessa caminhada e todos vocês que estão com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. Para ter mais informações é só entrar no Instagram da Vanessa, @vanessa.sens. @vanessa.sens. Lá também tem falando do Instagram que fala mais sobre storytelling. É o Vanessa sem storytelling. Isso aí. Segue a Vanessa para conhecer mais nas nossas redes sociais, no Instagram, @mulherpalestrante, para você ficar sabendo como que você pode fazer parte de todo esse movimento junto com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.